Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. Fazer o seguinte. Vamos voltar um pouco. Eu prometi para vocês um material sobre home office e agora a gente vai para esse uh, para esse ponto aí da aula. O que acontece? Realidade. Covid-19. Compartilhei no meu Instagram e nos meus stories ali. Depois eu mando para vocês aqui. O que mais acelerou o processo de transformação digital da tua empresa? Daí estava lá assim, o CEO, né, que é o Chief Executive Officer, o CIO, o Chief Innovation ou Intelligence Officer, o diretor de tecnologia ou o coronavírus, né? Então, estamos nesse momento, né? Momento coronavírus. O que está acelerando esses processos como um todo? O coronavírus. Então, agora virou moda o tal do home office. Tá? Gente, eu compartilhei com vocês aqui no canal o material aquele do ócio criativo do Domenico De Masi. O Domenico De Masi é um autor italiano. Seccionamos um pouquinho, tá? Esquecer um pouquinho o direito ali, tá? Vamos ficar um pouquinho mais light agora. Vamos para a filosofia e para a sociologia um pouquinho, mas coisa light, não coisa. É uma sociologia e uma filosofia tão legal que é aquele papo de bar, né? Então é legal da gente fazer. O que eu tenho lá, de acordo com aquela ideia do Domênico De Masi? Gente, o que é o trabalho? A gente está num momento cada vez mais, e nós aqui, né, com a possibilidade de acesso ao ensino superior, com a possibilidade de determinados acessos em que sim, nós somos uma camada mais privilegiada da sociedade. Eu acho que na nossa missão também deve estar uma mudança de cultura. Para que a gente mude uma cultura, a gente tem que mostrar que fazer coisas novas, diferentes, também dá certo, né? Então, o que o Domênico De Masi fala em relação ao trabalho? A gente está partindo, o século XXI está mudando, já estamos nesse processo de mudança, né? A gente está saindo de uma sociedade que era uma sociedade de produção para uma sociedade do conhecimento. O que acontece? O que está acontecendo agora, nesse momento que está todo mundo enfurnado em casa? Quais são os aspectos que estão, digamos assim, nos liberando um pouco do estresse? Gente, é a arte, é a cultura, né? Então, é a filosofia. São coisas do quê? Coisas que o sistema de ensino sempre jogou como menos importantes. São as questões que hoje estão vendo que estão sendo a nossa saída, a nossa salvação para não pirar dentro de casa, né? Então, só para vocês entenderem, fazer esse contexto do que o Domênico De Masi sempre falou na obra dele, nas obras dele, né? Dizendo assim, olha, primeiro que a gente vai ter que mudar o conceito do que é o trabalho. Então, eu estou aqui hoje conversando com vocês, falando de contrato de trabalho, de direito do trabalho, vamos falar de home office e tal. Para mim, gente, isso é super prazeroso. Tá? Então, eu tenho o maior gosto em dar aula, porque é uma atividade que me agrada demais. Ter esse contato com vocês, bater esse papo, sempre tem ideias novas, a gente poder passar um pouco do que sabe, né? A gente não sabe tudo, sabe bem pouco, aliás, mas um pouquinho a gente tenta também compartilhar com vocês. Então, isso aí, para mim, é muito legal. Isso, para mim, é trabalho. Um trabalho dos mais importantes possíveis, né? Mas não é só esse trabalho de ensinar o direito que é importante. O compartilhamento de ideias, isso é muito importante. Isso também é trabalho. Essas ideias podem ser na área da educação física, da música, da dança, da pintura, tudo. Isso é trabalho, gente. Isso é trabalho. E não necessariamente é um trabalho industrial. E essa é a transição que a gente está passando de uma sociedade que era meramente industrial, ou seja, a CLT, a regra da CLT é uma regra industrial. Eu tenho um chão de fábrica como um cenário de CLT, né? Então, na regra da Revolução Industrial, lá no século XVIII, eu não admitia um trabalho de home office, por quê? Porque qual foi o principal ponto da Revolução Industrial lá do século XVIII? A máquina a vapor. Então, eu deixei de ter o trabalho manual, a força braçal humana, e transferi para a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor começou a fazer aquilo, mas mesmo assim, eu tinha um operador daquela máquina. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje uma sociedade em que está entrando, por exemplo, a inteligência artificial.
Então, gente, a inteligência artificial ela não vai acabar com o mundo, né? O robô, coisa e tal. Mas ela vai sim mudar os postos de trabalho. Se eu não transformar o meu valor em algo, ó, do conhecimento, em que eu transponha uma mera repetição, gente, eu vou perder nesse mercado. Vou perder. E não adianta a gente se indignar contra isso, porque é a realidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma medida em relação a isso. O Domênico De Masi trata isso nas obras dele. E por que eu estou fazendo esse apanhado do Domênico De Masi? Por quê? Porque, gente, o home office, qual é a atividade que vai permitir se fazer home office? Em regra, é uma atividade que envolve habilidades humanas. Seja ela de ligar para alguém, seja ela de escrever textos, seja ela de postar cards no Instagram. Vejam, fazer lives no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, no YouTube. Vejam a quantidade de lives que estão rolando no Instagram. Só eu fiz 2, uma cada semana agora, sobre assuntos referentes a direito, tecnologia, coisa e tal. Então, olha só, eu estou trabalhando, estou promovendo ideias dentro do Instagram. Em troca, ali é gratuito, de uma forma direta, não ganho nada com aquilo, mas claro que indiretamente eu estou gerando um valor para colher ali adiante. Então, por que agora, nesse momento, entrou em voga o home office? Gente, o home office é algo uh, muito lógico e muito óbvio para determinadas atividades e nada óbvio para outras atividades. Tem atividades essenciais que nunca vão se encaixar numa possibilidade de home office. Por quê? Porque como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, o pessoal agora da enfermagem, que precisa atender em virtude do coronavírus e coisa e tal, como é que eles vão fazer home office se eles demandam um atendimento presencial? Se a pessoa precisa ir lá. Então, essa é uma atividade que, quem sabe, não se encaixe no home office. Mas tem outras atividades, por exemplo, como a minha como professor, ou como a minha como advogado, ou como, enfim, diversas outras atividades mais de gestão dentro de uma empresa que se encaixam no home office. O que vai ter como reflexo no home office? Será que eu preciso entupir a BR-116 e a Avenida Castelo Branco, todo mundo na mesma hora, para chegar num lugar em que a gente não precisa estar, porque a tecnologia nos proporciona não estar e ao mesmo tempo desenvolver o mesmo trabalho? É um questionamento que eu faço para vocês. Né? Será que é lógico eu ter um custo com deslocamento? Vamos pensar pela lógica do empregador agora. Tem um outro cliente, tá? Tem um cliente meu que é um escritório de advocacia. E em um determinado momento, não existia a lei do home office ainda. Em determinado momento, vinha, aqui em Novo Hamburgo esse escritório, e aí tinha um pessoal, que eram acho que uns 2 ou 3, que eram de Porto Alegre. Vinham todo dia, tinha que estar aqui às 8h30 da manhã. Gente, eles chegavam aqui às 8h30 da manhã. Eles tinham que ser às 6h30 ou 7 de Porto Alegre, para chegar aqui às 8h30 da manhã. Já chegavam estressados, cansados. No popular, assim, né? Chegavam um puto da cara, já. Poxa, tem que acordar às 6 da manhã para pegar para quê? Para eu chegar aqui em Novo Hamburgo e fazer a mesma coisa que eu podia fazer do meu notebook lá. Mesma coisa. Eles trabalham com questões que são só processo eletrônico. Só processo eletrônico, peticionamento eletrônico, tudo eletrônico. Para que esse deslocamento? Então, essa é a dona desse escritório. Um dia me chamou, então eles trabalham em uma determinada área, como escritório de advocacia, e não na área trabalhista. Um dia ela me chamou e disse assim: Alfredo, se a gente fizer um contrato de trabalho, ou seja, se a gente colocar aditivo nesse contrato de trabalho, estabelecendo que não mais vai haver esse deslocamento, isso é válido? Será que a gente pode fazer? E daí eu digo, pode. Eu acho que é um público que não é um público sem possibilidade de uma negociação. Não é exatamente, ainda que a lei não tinha isso na época, né? Não é exatamente o hipossuficiente. Tem conhecimento, são todos advogados. Eu acho que é bem viável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar. Eu vou fazer com uma pessoa e ver o que essa pessoa acha e ver o quê? Se ela me entrega. Gente, esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. Home office exige muita disciplina. Home office não é eu ficar em casa, deitado no sofá, assistindo Netflix. Eu preciso entregar algo para o meu empregador, porque senão ele não me paga. Então, é uma questão de disciplina. Tem a música aquela do Legião Urbana que diz assim, disciplina é liberdade.
para mim, é perfeita essa colocação para a questão de direito do trabalho e de home office, porque eu funciono como home office, eu consigo me organizar. Mas a gente está vendo aí nessa nossa realidade aqui, ó, que, por exemplo, muitas vezes a própria família tem que se adequar ao home office. Será que eu tenho na minha casa um ambiente adequado para eu fazer o home office? Será que essa obrigação é do empregado promover isso ou é do empregador? Questões jurídicas. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de um contrato de trabalho para vocês, que é um contrato normal, por exemplo, o contrato que esse pessoal que era, nem eles eram empregados até, eles eram advogados e empregados. Eles eram empregados desse escritório. Então, eles têm um contrato que é um contrato 442 da CLT, um contrato normal de trabalho. E agora eu quero fazer uma possibilidade para eles, que seja em tese bom para ambas as partes, de a gente fazer home office. Como é que o direito vai regular isso? Primeiro que não regulava nessa época. Veio a reforma trabalhista e regulou. Então eu separei um videozinho para vocês aqui, que é um videozinho bem interessante e já compartilhei também ali também ali no canal do Telegram para vocês, tá? E aí agora vamos ver rápido, são 9 minutos, tá? O vídeo. É bem legal, acho bem interessante, que é uma instrução do TST a respeito do home office. Isso vai ficar, acredito, mais claro para vocês, tá? Tô soltando o vídeo aqui. Horários a cumprir, gastos com alimentação e deslocamento, congestionamentos. Você sabia que, por ano, um brasileiro perde, em média, 37 dias inteiros só se deslocando até o trabalho? São muitas as dificuldades na rotina dos empregados, mas a tecnologia tem promovido novas formas de trabalho. Uma delas é a possibilidade de trabalhar em casa. É o chamado home office ou teletrabalho. Home office ou teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador com o uso de tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, o serviço que seria realizado na empresa pode também ser feito na casa do empregado. Em todo o país, se calcula que cerca de 12 milhões de profissionais estejam trabalhando em home office. Évida, quais são as vantagens de trabalhar em casa? Eu poderia elencar como vantagem de trabalhar em casa evitar o trânsito matinal, o gasto de tempo de locomoção. A outra vantagem no meu caso, que para mim é muito importante, é a mobilidade. Eu posso trabalhar em qualquer lugar que esteja conectado à internet. E a terceira coisa é estar no ambiente de casa, onde você se sente mais à vontade. Sérgio, por que você decidiu implantar o home office na sua empresa? Quando eu comecei aqui, eu comecei há uns 25 anos atrás, eu era motoboy. Um dia eu caí de moto nesse percurso. Então, dali para cá, eu fiquei sempre pensando assim, por que eu tenho que vir? Por que eu tenho que correr esse perigo? Então, toda vez que se abrir uma oportunidade de algum dos meus funcionários trabalhar em casa, foi implantado. Isso a gente implantou há 10, 12 anos atrás. Quando que o home office surgiu no Brasil? De maneira formal e estruturada, ele surgiu no começo dos anos 2000. Inclusive, o pioneiro foi o SERPRO, uma iniciativa de formalizar o trabalho à distância, né? Depois disso, o home office cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento está muito alinhado com todo esse processo de desenvolvimento que a tecnologia nos possibilitou. Hoje se usa o tele para várias atividades. 45% das empresas brasileiras adotam práticas de home office. A maioria delas está no sudeste do país. 77% dos profissionais que desempenham a atividade afirmam que um dos principais objetivos
melhorar a qualidade de vida. A qualidade de vida é uma coisa muito importante para as pessoas e acaba se refletindo para as empresas. As empresas que têm teletrabalho, por proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, elas conseguem atrair e manter melhor os profissionais. Hoje a gente está, em média, com 100 funcionários. Eu tenho um funcionário meu que trabalha na praia. Dependendo do dia, ele pega o computador, sabe onde é que tem internet, e abre o computador e começa a trabalhar. A reforma trabalhista, ela buscou, entre outras finalidades, né, fomentar o emprego, e uma das maneiras que encontrou para isso foi regular o teletrabalho e regular também o trabalho intermitente. Quanto aos direitos, são os mesmos de um trabalhador normal. Ou seja, vai ter direito à carteira assinada, vai ter direito a férias, vai ter direito ao 13º salário, tem direito aos depósitos do fundo de garantia. Então, ele é tratado como um trabalhador presencial. Eu trabalho em home office, que é esse espaço aqui que vocês estão vendo no escritório de casa, há mais de 10 anos. Eu acho que o home office possibilita o trabalho na medida em que a gente está disposto a investir em si mesmo. Pessoas que têm uma dificuldade de trabalhar, que trabalham empurradas, que dependem de trabalho de grupo, obviamente não podem trabalhar com home office, porque não tem a disposição para isso. Tem gente que rende muito bem em trabalho de grupo e não trabalha bem sozinha. Isso não é nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem, isso é um jeito de ser. No começo, eu fiquei meio receosa em relação à falta de convivência com as pessoas, porque essa é uma das desvantagens, digamos assim, porque você tem muito contato virtual, mas você não tem contato presencial com as pessoas. Não há presença mais de nenhuma pessoa no escritório. Na verdade, uma coisa até interessante. Para vir no escritório, você tem que ligar para a gente vir aqui te atender, porque eu também não preciso vir. Eu resolvo hoje tudo através do WhatsApp, computador, internet, a gente vai no cliente. Pode falar um pouquinho para a gente sobre o contrato de trabalho, assim, o que é exigido? Ou a pessoa normalmente já tem um notebook, normalmente tem internet em casa. Se não tiver, a gente cria um vínculo, de repente, do computador que ele quer, a gente tem um padrão para entregar para ele. É preciso que o contrato estabeleça, isso diz a lei, quem é que vai cuidar da aquisição e da manutenção dos equipamentos e derivados. Né? Quem é que vai comprar o computador? Ou se for os portugueses chamam de telemóvel, celular, quem é que vai adquirir a mesa de trabalho, em que ele vai prestar o serviço, se for através do computador, enfim, os equipamentos, quem é que vai custear os equipamentos? Por outro lado, quem é que vai manter esses equipamentos? Então, isso precisa ser ajustado entre empregado e empregador. O teletrabalho não é exclusividade da iniciativa privada. O Tribunal Superior do Trabalho foi o primeiro órgão do Poder Judiciário a aderir à modalidade. O formato foi implementado em 2012 como projeto piloto e efetivado em 2013. Desde então, o projeto passou por mudanças, foi aperfeiçoado e hoje é exemplo de eficiência. Aqui no TST, o teletrabalho ele surgiu como uma forma da gente otimizar e incrementar a gestão de pessoas no tribunal, modernizar mesmo. Então, foi fruto de pesquisas junto a instituições privadas e outros órgãos públicos, né? De que maneira que a gente poderia inovar as nossas ações de gestão de pessoas e acompanhar o ritmo do mercado de trabalho como um todo. A meta do servidor no teletrabalho tem que ser pelo menos 15% maior do que a meta dele, do que ele faz aqui no presencial. O que a gente percebe nas pesquisas, falando com o gestor e com o servidor, é que eles produzem mais até do que 15%. A gente tem um incremento de produtividade. Quando a gente faz uma gestão por resultados, ainda que o teletrabalhador esteja à distância, não pode perder a sensação de pertencimento, de integração em equipe. É isso que a gente faz nas nossas reuniões, sejam elas presenciais ou sejam elas virtuais também. E nessas reuniões, nós fazemos os nossos momentos de feedback, onde a gente fala sobre a qualidade que foi produzida, sobre a performance do teletrabalhador, além de avaliar também esses 3 quesitos, que são qualidade, a quantidade no tempo.
De onde vem o feedback do seu trabalho? O meu feedback principal é por parte dos clientes. A minha negociação com o cliente, ela é direta, né? Eu converso com todos os assessores e mantenho essa relação e o feedback vem deles. 90% das pessoas que atualmente trabalham em home office no país dizem que planejam continuar nessa atividade até o fim da carreira. Será que o teletrabalho se tornou mesmo um caminho sem volta? Eu acho que meus funcionários têm mais tempo de estudar, de aproveitar a vida, aproveitar a família. Eu vejo isso com grande vantagem. Se você souber se relacionar, manter uma rede de contatos e de amigos e uma rotina de saúde para além do isolamento que você fica no momento de trabalho, vale muito a pena. E aí, gente? Já tinham visto? Eu passei de novo o vídeo, porque de repente alguns não viram pelo canal, para a gente assistir junto aí. Estão aí? Estão por aí, todo mundo? Sim? Então, assim, o que acontece? Vocês viram ali que eu quis, na verdade, trazer para vocês essa visão de home office, do que é, e dar um pano de fundo para vocês entenderem alguns pontos do home office, tá? Então, a regra geral é o quê? A lei tá toda formatada para ter um trabalho em que eu vá até o meu empregador e lá no meu empregador eu entregue a minha mão de obra. A CLT está formatada dessa maneira, ou estava, né? Então, com a reforma trabalhista, eu tenho agora uma possibilidade de efetivo regramento desse cenário, tá? Que antes não havia. Então, o que eu quero, o que eu vou fazer para vocês aqui, ó? Agora eu vou passar para vocês um contrato. Vou mandar aqui, só um minutinho. Eu separei ontem um contratinho de trabalho para vocês, para a gente dar uma analisada. Um contratinho cru, assim, modelão, para vocês darem uma analisada, enquanto a gente toma um café e volta, e depois daí a gente liga o áudio ali, para daqui um pouco bater um papo virtual aí, né, sobre o que está acontecendo. Eu estou abrindo aqui para mandar ele em Word para vocês, que daí fica melhor do que eu mandar só o link ali pelo grupo, tá? Já estou aqui abrindo Direito do Trabalho 1. Ó, acabou de ir lá para o canal do Telegram, tá? Um contrato de trabalho normal, básico, padrão, que tem inserido ou inseridas algumas cláusulas ali que são regra e exceção. E uma delas é o home office. Então, eu vou propor para vocês o seguinte, ó. Vocês dão uma olhadinha, tomam um café, a gente dá uma paradinha agora, toma um café, 10h30 por aí, a gente volta, 10h30, 10h30, 10h35 por ali, a gente volta e a gente vai abrir esse contrato e eu quero mostrar para vocês ali, e trabalhando no próprio contrato, isso que a gente viu até aqui na aula. Tá? Combinado? Então vamos fazer o seguinte, intervalinho, eu vou fechar aqui e a gente volta, então, 10h30, para fazer essa análise do contrato. Tá? Junto com o vídeo, fazer toda essa grande discussão aí, que eu acho que é o mais importante, o mais legal para a gente fazer nessa aula. Tá bom? Então tá, 20 minutos. Foi? Então tá. Buenas. Então, assim, vou ativar o som de todos aqui. Ativei. Tá? Ativei o som de todos. Queria que vocês me dissessem, assim, o que vocês veem, como vocês veem, independentemente da situação legal agora, tá? Vamos tentar problematizar um pouco. E como vocês veem a situação do teletrabalho?
Isso ali, de acordo com o vídeo que a gente viu, de acordo com a realidade de vocês, visão de vocês, como vocês veem isso em relação a, ao regramento do trabalho? Só vamos falar um por vez, para não dar problema. Alguém? Quem é que vai falar primeiro? Fala tu, Cláudio. Pode ser? Tá. Eu acho que assim, ó, tendo uma visão do que eu tô passando em casa, tá? É uma modalidade nova, né? Tem que estar muito preparado para querer teletrabalho. E, tipo, a organização, para mim, é um pouco dificultosa, por causa da questão familiar, né? Como eu não estava buscando o teletrabalho ou essa modalidade, eu não estou preparada, mas acredito que quem, tipo, amigos contadores, eu tenho 2, que é o Luan e o Alan, eles realizam bem o teletrabalho, porque a maioria dos trabalhos dele é no computador, na planilha de Excel, organizando, sabe? Mas eles buscam isso. Eles buscam, estão preparados, eles têm um ambiente, entende? É revolucionário, entendeu? Mas para quem não está preparado, é muito trabalhoso. A organização para mim, né? É fundamental para que tenha sucesso dentro do teletrabalho. Tá. Então temos essa é a minha visão. Então tá, temos um ponto ótimo levantado pela Cláudia, né? A Cláudia está dando uma visão um pouco pessoal, digamos assim, sobre o aspecto do trabalhador, né? E está dando um aspecto ambiental, né? Então tu tem 2 aspectos na tua fala aí, Cláudia. Legal. Tu tem o teu aspecto pessoal, tu tem o aspecto ambiental. Beleza? Ótima abordagem, porque eu queria puxar nesse ponto para a gente ver o regramento do teletrabalho. Alguém mais quer dar o seu testemunho aí? Por favor, gente. Eu não posso, fiquem tímidos. posso falar? Fala, Tamília, por favor. Concordo com o que a Cláudia falou. O teletrabalho não é novo, ok, é bem antigo. Eu conheço pessoas que já trabalham há mais de 10 anos, mas a gente, por exemplo, com o coronavírus, a gente foi pego assim de surpresa. Tá todo mundo trabalhando em casa. Eu tenho internet, tenho notebook, ok, mas eu não tenho aquele ambiente adequado, uma mesa para eu sentar e trabalhar. Então, eu estou sentindo muita dificuldade em questão até física, de dor, de punho, de braço, de ombro, enfim, dessa estrutura física mesmo, que como você tem um escritório, dá para ver que tem uma mesa, livros, é diferente. Então, o momento que a gente tiver isso, ok, a partir de agora vou fazer o teletrabalho, a gente vai ter que organizar essa estrutura em casa para trabalhar. Aí eu acho que é ok. Outra coisa, no meu trabalho, tem a disponibilidade de hora que está logada da 1 às 19, ok? Então, não é uma flexibilidade que eu posso escolher para trabalhar. É como se eu estivesse no ambiente de trabalho. Então, é só isso, assim, acho que é válido, sempre achei interessante, gostaria de fazer também, continuar fazendo, pelo menos não todos os dias, 1 ou 2 dias da semana, eu acho que é bem interessante. A produtividade da gente rende bastante, isso eu notei. Legal. Só Terceiro que ponto. mas eu acho que para nós que, como experiência pessoal, falta meta e objetivo. Por isso que a gente está com um olhar assim muito por cima, sabe, Sor? Mas é legal, eu gostei de mais um elemento. Olha só que interessante. Porque aí tá, aquilo que a gente fez aquele dia naquela atividade lá, com os post-its, né? De construção de uma ideia para a gente ver da onde vem daqui um pouco a normatização disso tudo. Né? Então vocês falaram, olha só, surgiram 3 pontos aí que eu identifiquei bem interessantes. Da Cláudia, a questão pessoal e a questão ambiental. Né? A Tamília também deu a contribuição dela, abordou esses pontos e trouxe, acho que um terceiro.
que é a questão produtividade. Então, é mais um ponto. Vão anotando aí. Vão anotando, que eu acho que são pontos interessantes para a gente tentar fazer, já que a gente está falando de contrato, a gente tentar formatar um contrato, né? E aí, porque o vídeo que eu trouxe ali para vocês viram que no TST, quando isso foi implantado, ou seja, no serviço público, eles estabeleceram, inclusive, metas mais arrojadas para quem trabalhava home office, né? No teletrabalho. Pra vocês verem. Então, são pontos que a gente vai falando. Alguém mais quer colaborar? Alguém mais? Não? Estão tímidos? Estamos com... Fala, Larissa. Ó, Cláudia, Jaqueline, Tamília, Thiago, Jorge, Júlia, Larissa. Vamos participar. Se não quiser falar, pode botar no chat, tá? Eu ia ficar quieta, né? Mas Fala aí, eu tenho 2 exemplos de home office. Um é minha amiga, que ela trabalha há um certo tempo, e ela sempre fala que é muita pressão, rola muita pressão. Tanto é que ela pediu demissão um pouquinho antes de começar a quarentena, porque é bem mais, acho que tem muito mais trabalho do que se trabalhar num lugar, assim, numa empresa, não trabalhar em casa, no caso. E a minha irmã, que agora ela está trabalhando com home office, que é uma coisa nova para ela, e ela também disse que é muita pressão, é muito trabalho, porque tu tem que entregar o trabalho todo dia. Eu não sei como funciona realmente, mas no sentido de ter mais pressão que o normal, eu acho, na minha opinião, né? Pelo que eu vi. Então, falamos, surgiu um quarto ponto aí, importantíssimo. Falamos de questão pessoal, falamos de ambiente, a Tamília trouxe o elemento produtividade, e junto com o elemento produtividade, agora a Larissa falou em jornada, que é importante também. A gente está falando em home office, a gente está falando em contrato de trabalho, a gente não está fora da CLT. A gente tem que observar a jornada. Perfeito. Sim, ótimo, olha só. Eu falei também. A jornada e as metas, como a Larissa falou, as metas são muito cobradas. Esses 15% que o TST fala, realmente é bem puxado. Então, assim, tem que ter muita disciplina para te trabalhar em casa, porque tu desconta esses 15% porque tu não tem a interferência de atender público externo, aí tu tá focado só no trabalho. Então, realmente, eu acho que se flexibilizar o horário de trabalho, no meu caso eu não tenho a flexibilidade do horário, eu acho que seria mais produtivo. Mas também não sei, não. Sim. Eu me exijo muito mais trabalhando em casa, é uma questão pessoal também, eu acho. Ah, legal. Isso é um outro desafio, eu acho, é separar a vida de trabalho da vida pessoal, estando no mesmo ambiente. Tem a ver com o ambiente que a Cláudia trouxe lá no início. É difícil. Eu confesso para você, assim, um pouco da minha experiência, tá? Eu, como profissional liberal, tenho o meu escritório em casa, tenho o meu escritório no escritório. Eu não sou empregado, é outra história, né? Mas assim, sobre essa questão de saber regular. Quando eu passei a ter o meu escritório em casa, eu também tinha minha atividade, que aí eu era empregado, que eu dava aulas, já, como professor, mas até o treino da família é diferente. Realmente, eu compartilho com vocês dessa visão, assim, mas o que eu vejo, assim, ó. Então, para vocês, eu vou abrir aqui aquele contrato, tá? Passei para vocês ali no grupo. Agora, eu vou desligar um pouquinho o som de vocês, tá? Desativei. Ó, vou abrir o documento aquele que eu falei para vocês que eu mandei para vocês ali no nosso grupo, tá? Então, se vocês quiserem ver ali, para a gente tentar delinear e ver se a gente pinça no contrato de trabalho esses elementos que vocês nos trouxeram aí como situações, sei lá, delicadas, por assim dizer, né? Vou abrindo pré-visualização aqui para a gente poder correr o olho nisso. Deixa eu trocar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Compartilhar a tela. Olha lá. Então, buenas. Vamos pensar assim. Eu trouxe aqui para vocês um contratinho cru, tá?
de individual de trabalho. Enfim, é o Joãozinho devidamente qualificado, com as criações criativas devidamente qualificada, tá? Fazendo um contrato individual de trabalho. Então, é isso que a gente está trabalhando, abordando na aula hoje, um contrato individual de trabalho. Tá? Então, é um ponto a gente observar que esse é um contrato individual, não é um acordo coletivo, não é uma norma coletiva. Tá? Objeto, olha só, o Joãozinho trabalha para a empresa Criações Coletivas, fazendo o quê? Fazendo serviços de criação de imagens na função de designer. Então, olha só, a função de designer, a função criativa, gente, é o que vai mais permitir a gente ter uma possibilidade, quem sabe, até de flexibilidade que acho que a Tamília estava falando ali. Né? A função criativa não necessariamente envolve uma entrega de tempo. E esse é um grande dilema dessa nossa transição de uma sociedade de produção, vamos dizer assim, uma sociedade não do conhecimento, de uma sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Eu tive uma situação, uma determinada época, de um cliente que fazia atividades de agência de publicidade. Não sei se vocês conhecem, se vocês trabalham ou têm amigos que são publicitários ou algo do gênero, mas assim, gente, o que não se tem ou que não se quer ter como publicitário é horário de trabalho. Imagina assim, qual é a principal função de um publicitário? Vamos pensar no cara da criação, como se fosse um criador de propaganda lá. Gente, num clique, num insight, esse cara tem uma ideia de propaganda que revoluciona o mercado da propaganda. Ou seja, é o mais importante para a agência o tempo que ele está disponível para a agência ou o que ele entrega para a agência. Tá? Então, tudo bem, nós estamos falando das áreas criativas, é um ponto. Mas eu tenho outro ponto que, como muito bem a Tamília falou, acho que foi a Tamília, né, de dizer assim, olha, só que tem uma situação, eu tenho que estar logada das 13 às 19, porque às vezes eu tenho uma atividade que é de telemarketing, que é de atender público. Apesar de ser um teletrabalho, é uma atividade de atendimento de público. Então, assim, vamos que seja um telemarketing, um atendimento de internet. Pensem agora nesse momento. Podemos ficar agora sem internet? Já era difícil antes, né? Agora, todo mundo está trabalhando em casa, todo mundo quer mandar e-mail, todo mundo quer fazer live no Facebook, no Instagram. Se ficar meia hora sem internet, já vira o caos. Quem sabe a entrega da Tamília seja algo nesse aspecto. Então, de novo, eu tenho um outro problema a ser gerenciado. Mas tudo bem. O que eu vou ter? Eu vou ter um aspecto relacionado a isso na remuneração. Olha lá. Então, no contrato que eu mandei para vocês, a título de exemplo, né, eu estou colocando aqui um valor de remuneração mensal. Um valor de remuneração mensal de R$ 2.500. Ou seja, eu estou entregando, contraprestando como empregador, ou estou tendo essa contraprestação como empregado, de R$ 2.500 por mês fixo, e o meu contrato está dizendo o quê? Que a minha função é de designer. Eu tenho que desenhar, olha aqui, ó, atividades relacionadas ao teletrabalho se restringem a criação, edição, compartilhamento e produção de conteúdo para redes sociais, internet em geral, etc. Ou seja, eu tenho um trabalho criativo, mas eu tenho uma remuneração por mês, a remuneração fixa, modelo tradicional. Ou seja, estou misturando, né? E esse aqui é o grande senão aqui. Estou misturando aspectos clássicos de um contrato, relação tradicional de trabalho, de emprego, com alguma situação um pouquinho nova. Vamos pensar assim, compartilhamento de card de Instagram, Facebook, fazer isso, não é algo tão antigo. Pode até não ser tão novo, mas não dá para se dizer que seja uma questão de um trabalho clássico, tradicional. Tá? Então, beleza. Só para a gente ir vendo aqui. Remuneração, tá lá. Ou seja, gente, isso aqui, ó, das partes, vai estar no contrato clássico, tradicional. O objeto, independentemente do que for, vai estar num contrato de trabalho clássico, tradicional. A remuneração vai estar no trabalho clássico e tradicional. Eu vou ser remunerado de alguma forma. Por quê? Porque senão não é contrato de emprego, de trabalho. Pode ser um contrato de voluntariado. Mas eu não estou numa relação de emprego. Eu não tenho a onerosidade nessa relação e não tenho o quê? O sinalagma. Né?
Porque ainda que eu tenha onerosidade num contrato de voluntariado, que eu, voluntário, entrego algo, não tem um sina-lagma, porque a outra parte não me entrega nada de volta, só eu entrego. Não tem essa prestação e contraprestação, tá? Olha só, chegamos na jornada. Olha aqui. Neste contratinho fictício que eu trago para vocês, o meu empregado cumprirá uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Gente, não é porque é teletrabalho que eu não tenho jornadas de trabalho. Olha só que interessante. Aí é uma pulguinha que eu vou deixar atrás da orelha para vocês. Tem controle de jornada no teletrabalho? O que vocês pensam a respeito? Família que tem essa experiência, pode abrir o microfone se quiserem aí. Ou, enfim, os amigos de vocês, o primo, o tio. Tem controle de horário? Como é que é? Alguém? Não? Vi que alguém abriu. Dá uma olhada na mensagem, senhor. Oi, tô indo lá. Pelo login. Boa. Ótimo. Então, assim, mas olha só, eu estou logado, né? Então, eu tenho a possibilidade de ter o contrato de trabalho com uma jornada controlada, tá? Mas eu também tenho a possibilidade dessa jornada não estar controlada. Gente, quem está no computador, quem está multitela aí, faz o seguinte, não vou abrir aqui para não sair do nosso contratinho, abram lá o artigo 75A da CLT. 75A da CLT. Tá? Nós vamos ver exatamente esse ponto, ou esses pontos, ali nessa região da CLT. 75-A. CLT. Tá? Olha lá. Eu tenho um capítulo agora na CLT específico para falar de teletrabalho. Tá? Então, ali eu tenho as regras gerais em relação ao teletrabalho, que eu vou observar. Mas um ponto sobre jornada de trabalho, gente, que vocês precisam observar também, eu tenho o contrato de trabalho em geral, regra geral, com uma jornada controlada. A jornada de trabalho, o controle de jornada de trabalho, tem previsão lá no artigo 62 da CLT. Tá? Quando a gente trabalhar a jornada, provavelmente na próxima aula a gente já vai entrar nesse ponto mais específico, nós vamos ver o seguinte, ó. Nós tínhamos, antes da reforma trabalhista e antes da entrada do teletrabalho, duas formas, ou duas exclusões de controle de jornada, que estavam lá no artigo 62, inciso 1, e 62, inciso 2 da CLT. O primeiro era o carinha aquele que fazia jornada externa. Pensem no vendedor externo, o representante comercial que é externo. Pensem no cara que daqui a um pouco faz manutenção de redes aí, e é externo. Ele não, digamos assim, aquela jornada que é incompatível, controle de jornada incompatível com a atividade. Já tinha. Ou seja, eu não controlava a atividade desse cidadão como empregador. Tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto era o gerente, pessoal. O gerentão, tá? O gestor. Era o cara que, por exemplo, ele manda, desmanda, admite, demite, aplica sanção lá, aplica advertência, aplica suspensão no seu empregado, no seu subordinado. Esse já não tinha controle de jornada também. Estava no 62, incisos 1 e 2. A reforma trabalhista trouxe o item 3 do artigo 62 da CLT, que vai dizer o quê? Os empregados em regime de teletrabalho não são abrangidos pelo controle de jornada. E aí temos uma discussão bem polêmica. Por quê? Como bem a Tamília falou ali, como assim eu não sou controlado? Se eu tenho que estar em teletrabalho, mas eu tenho que estar logado das 13 às 19. Eu tenho ou não tenho um controle? Então, eu estou, de fato está ocorrendo algo que está em contrariedade ao que está dito lá no artigo 62, inciso 3 da CLT. Mas o que eu tenho que observar, gente? Assim, ó, mesmo que eu não tenha controle de jornada, eu não posso trabalhar
12 horas por dia. Eu não posso trabalhar 80 horas semanais. Eu não posso trabalhar 400 horas mensais. Por quê? Porque a lei geral me diz que as jornadas de trabalho serão de 8 diárias e 44 semanais, se for um regime de 220. Se for um regime de 6 horas, por exemplo, eu tenho 6 horas diárias e eu tenho 30 semanais, numa base mensal de 180 horas. Tá? Se eu tenho uma base diária de 4 horas de turno, eu tenho 20 horas mensais e eu tenho 120 horas, 20 horas semanais e 120 mensais, contado o descanso semanal remunerado. Então, gente, a jornada de trabalho, independentemente do que for, seja ela nas dispensas por jornada externa, na dispensa, até essa discussão fica um pouco para fora, mas no próprio gestor, eu tenho uma norma geral que vai dizer são 220 horas mensais. Tá? Então, assim, esse cidadão aqui que nós estamos abordando no nosso contrato, ele, mesmo que não esteja sujeito a controle de jornada, ele não pode trabalhar mais do que 8 diárias e 44 semanais. Tá entendido? Não é porque eu trabalho em casa que eu trabalho mais do que a lei permite. É um ponto importante. Eu posso ter problemas como empregador em pagar horas extras se eu tiver esse trabalho. Tamília falou ali pelo login. Se vocês tiverem um login que vai comprovar que o contrato de vocês é de 6 horas, mas que vocês trabalhavam 8 horas por dia, vocês terão 2 horas extras por dia. Como é que vocês vão provar isso? Pelo login, com print de tela. A empregadora ou empregador vão ter que mandar para o processo uma comprovação de que efetivamente havia o cumprimento da jornada. Tá? Então, ou seja, mesmo que a situação envolva o teletrabalho, eu não vou poder trabalhar além do que a lei permite. Tá entendido isso? Beleza? Ó, cláusula 3ª do nosso contrato fictício. Jornada de trabalho. Vê ali que tem até intervalos, ó. Intervalo de 1 hora para descanso e alimentação. Posso fazer agora só meia hora, mediante acordo coletivo ou acordo individual a partir da reforma? Até posso, tá, gente? Até posso. Ah, tá. A Tamília está falando que é excepcionalmente no caso do Covid. Tudo bem, mas veja bem, olha só. Eu tenho essa excepcionalidade do Covid, mas não é porque eu tenho a excepcionalidade do Covid que eu não tenho que observar a norma. Então, assim, Tamília, mesmo em tempos de Covid, tá? Eu tenho que observar a regra geral. Perfeito. Perfeito. Vou discutir o seguinte. Preciso de um contrato específico, formalizado, a respeito do teletrabalho em tempos de Covid? Sim ou não? Até acho que não. Por quê? É uma situação excepcional. O empregador foi pego de surpresa, assim como o empregado foi pego de surpresa, tá? Nesse cenário. Perfeito. Ótima tua abordagem. Tá? Vamos lá. Seguindo o nosso contrato aqui. Transferência. Faz sentido no teletrabalho? O que vocês pensam? Eu estou contratado em teletrabalho. Fui contratado em Porto Alegre. Posso morar em Tramandaí? Torres? Posso morar em Gramado? Posso morar em Uruguaiana? Faz alguma diferença? E aí? Pode morar, senhor. Flexibiliza, né? É como o vídeo mostrou. E essa cláusula aqui da transferência? É verdade, transferência. Obrigatoriamente.